Fala, meu querido, fala, minha querida! Continuação da aula de citologia, focando em organelas. Parte 1, vimos citoesqueleto, vimos também os ribossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, além do modificador citoplasmático, que é o complexo golgiense. Que maravilha tê-los de novo aqui comigo. Vamos mais à frente em mais organelas. Veja, a próxima organela é o lisossomo. O lisossomo é uma organela ácida através das hidrolases ácidas advindas do retículo endoplasmático rugoso. Ele é produzido em Golgi a partir do acoplamento funcional do retículo endoplasmático rugoso e tem a presença das hidrolases ácidas produzidas pelos ribossomos nas vesículas do retículo endoplasmático rugoso. Você vai encontrá-los em eucariontes em geral, inclusive até certos vegetais. O váculo central é um lisossomo versátil e ele atua na digestão intracelular. Então tá aqui, ó, o complexo golgiense, que recebeu aquelas vesículas do ergastoplasma, do retículo endoplasmático rugoso, vesículas estas dotadas de hidrolases ácidas. Aí, ó, quando ele é modificado bioquimicamente, ele é reempacotado, forma o lisossomo primário, é aquele que não está atuando ainda na digestão intracelular. Quando ele, por exemplo, vai atuar em uma vesícula de fagocitose, chamado fagossomo, ele passa a ser chamado de lisossomo secundário. Quando ele despeja, ele aglutina a sua membrana, já que é uma organela membranosa, ele aglutina essa membrana e libera as hidrolases ácidas. Lembra que na parte 1 trabalhamos apenas uma organela não membranosa, que foram os ribossomos, as demais são membranosas. Começamos a parte 2 por uma outra organela também membranosa, que é o lisossomo. Só que esses tipos de digestão são trabalhados no vestibular de 3 formas. A autofagia, quando há digestão de estruturas da própria célula. A heterofagia, digestão de estruturas advindas de fora da célula, por exemplo, a fagocitose e a pinocitose. E a autólise, que é um mecanismo de suicídio, entre aspas, lisossomal, que leva à morte da célula, mas é normalmente um processo desencadeado geneticamente, está diretamente ligado à apoptose. Vejamos aqui uma imagem que define mais e melhor a autofagia. Por exemplo, ó, uma mitocôndria envelhecida ou que está em mau funcionamento, ela está, por exemplo, produzindo mais energia do que o normal ou produzindo um excesso de radicais livres. Então, aqui, ó, houve o englobamento, beleza, dessa mitocôndria a partir da utilização de moças membranosas com a participação do lisossomo. O lisossomo, ele se aderindo a essa vesícula, liberando suas hidrolases ácidas, promovendo a autofagia, destruição de estruturas da própria célula, ou ainda a digestão de estruturas advindas da célula, ou seja, de fora da célula, no caso da pinocitose ou da fagocitose. A junção, a união, a adesão da membrana lisossomal primária, o lisossomo primário, formando um lisossomo secundário que vai liberar suas hidrolases ácidas e destruindo o componente do pinossomo ou do fagossomo, aproveitando, por exemplo, seu conteúdo para moléculas orgânicas ou inorgânicas dentro da célula, beleza? A continuidade geraria, por exemplo, a exocitose, os restos não aproveitados da pinocitose ou da fagocitose, com a utilização da digestão intracelular, eles são excretados através da exocitose. Então temos aqui o mecanismo da autofagia, destruição de organelas da própria célula, ou da heterofagia, destruição, por exemplo, de algo que veio de fora da célula, englobamento de partículas sólidas, englobamento de partículas líquidas. Esses aqui são os transportes em blocos, tá? Onde a membrana plasmática vai mediar, através da liberação de pseudópodes, a fagocitose, e a invaginação da sua membrana, a pinocitose. Pinocitose, por exemplo, englobando, a exemplo da fisiologia celular, os hormônios. E aqui, havendo fagocitose, por exemplo, de células fagocíticas, como alguns glóbulos brancos da nossa espécie, fagocitando, por exemplo, as bactérias. Beleza? Então temos aqui a autofagia e a heterofagia, 2 tipos de digestão que o lisossomo pode promover. Mais à frente percebemos a autólise.
redução da cauda do girindo, eliminação ou redução das membranas interdigitais. Com o passar do tempo, elas vão sendo digeridas pelo acúmulo de lisossomos nessa região que sofrem autólise. Lembra que esse mecanismo é desencadeado geneticamente. Há genes que, em certos momentos, irão entrar em atividade para que exista a autólise. Este suicídio lisossomal está ligado a um processo de apoptose, que você sabe muito bem. A gente fala em apoptose, você mentalmente pensa em morte celular programada. Perfeito. Isto é programado. A morte celular programada, a apoptose, ela é desencadeada a partir da ativação de genes. E isso é um processo, a apoptose, que está dentro de um ciclo de nascimento da célula, crescimento, reprodução, seu desenvolvimento e morte. Uma das formas de matar é a autólise, onde os lisossomos da célula sofrem esse estouro, essa explosão, entre aspas, liberando seu conteúdo enzimático ácido, as hidrolases ácidas. Se um ou outro estourar, nada faz na célula, porque há mecanismo, há soluções tampão, que vai fazer com que exista menos variação de pH, ou para mais ou para menos. Porém, se há uma autólise, ou seja, se um bom número dos lisossomos estoura e libera seu conteúdo enzimático, aí sim a célula pode sofrer ruptura, a célula pode morrer, por exemplo, destruindo suas estruturas intracelulares, a exemplo disso, o núcleo, tá? A silicose é aquela morte celular devido ao acúmulo da ação de sílica. Então, pessoas, mineiros, ou seja, pessoas que trabalham em Minas, Minas, né? Não Minas Gerais, pelo amor de Deus, e sim Minas, o local de retirada de extratos para utilização na indústria. Esses sais de sílica, né? Esses óxidos de sílica, quando inspirados, podem lá estourar as estruturas dos alvéolos pulmonares, beleza? Então, mais uma organela membranosa produzida através do acoplamento funcional do retículo endoplasmático rugoso, que produz suas enzimas e passa essa vesícula para a Golgi, que vai reempacotá-las, que vai modificar quimicamente até a produção dos lisossomos. Mais uma organela membranosa de suma importância são as mitocôndrias. Eu vou perceber essas organelas que produzem energia através da respiração intracelular aeróbia em células eucariotas em geral, animais, vegetais ou outros eucariontes, tá? A mitocôndria não é tão bonitinha como a gente apresenta em livro de biologia avermelhada, alaranjada ou qualquer que seja a cor fantasia do teu livro ou da tua aula, tá? Aqui está uma mitocôndria, não? Com característica amorfa, ela é vesicular, forma de bastonete, arredondada. As estruturas mitocondriais, a morfologia da mitocôndria, depende da função de suas células. Além da morfologia, além do seu número. Quanto mais atividade uma célula vai possuir, normalmente maior seu número mitocondrial para que exista a geração de energia, tá? Belezinha? Aqui sua dupla membrana, a membrana externa e a membrana interna. Lembra disso, meu querido, minha querida? Essa membrana externa, ela é bem parecida com toda e qualquer membrana viva, seja ela uma membrana plasmática, uma membrana de uma outra organela membranosa ou até mesmo a carioteca. Lembre que a carioteca tem 4 envoltórios de fosfolipídios com proteínas. As outras membranas vivas, membrana plasmática e a membrana das organelas, normalmente tem 2, exceto as mitocôndrias e os cloroplastos. Tem 2 membranas. A externa, que é muito permeável, possui inclusive as porinas, que são proteínas para passagem de estruturas, de substâncias, por exemplo, ou íons, prótons em geral. Aqui tem 50% de fosfolipídio aproximadamente e 50% de proteína. Olha o percentual proteico bem alto. Já a membrana interna, que é maior, por ser maior, sofre esses endomembramentos, as cristas mitocondriais, tem uma composição química diferente da externa e uma composição química diferente de outras membranas. Lembra que o percentual proteico na membrana interna é bem maior, beirando 73%, 75%, 80%, se você levar em consideração os fosfolipídios, beleza? Então, a membrana interna tem um percentual proteico muito maior e diferente da composição bioquímica proteica da membrana externa, tá? Aqui existem complexos enzimáticos, os citocromos que vão, por exemplo, promover
a respiração intracelular. Belezinha? Então frise isso. Essa aqui é muito semipermeável, beleza? Aqui, por exemplo, tem um lipídiozinho que é a cardiolipina, beleza? É um lipídiozinho que evita, por exemplo, passagem de íons, onde existe a participação obrigatória de proteínas nas cristas para que estes íons possam passar. Isso é bem relevante para a produção de energia na cadeia respiratória, na terceira fase, por exemplo, da respiração intracelular, beleza? Mais à frente, lembre-se, imprima esses slides ou então bata a foto e faça seu resumo. Olha a imensidão de informações. Inicialmente, eucariontes em geral vão possuir essas mitocôndrias para a realização do processo de respiração intracelular para a geração de ATP. Palavras interessantes que vocês podem utilizar em seus vestibulares, isso inclui o Enem, que sejam relevantes para o estudo das mitocôndrias. Condrioma é o conjunto de mitocôndrias de uma célula. Condriocinese é sua autoduplicação. E esta autoduplicação, que está aqui, ó, estou evidenciando bem, ela é possível devido à presença de filamentos de RNA, sim, ela possui filamentos de RNA ribossomal, mensageiro, transportador, para que exista a produção de suas próprias proteínas. Existem ribossomos próprios, os chamados mitorribossomos, e DNA próprio, aquele DNA circular próprio, formando o cromossomo mitocondrial. Ó, de novo, cromossomo mitocondrial ou nucleoide mitocondrial. Ela possui em torno de aproximadamente, vem que interessante, 37 genes. É massa de você entender isso. Essa informação é mais específica, tá? Essa informação é mais específica para provas das particulares, por assim dizer, tá? Então, aproximadamente 37 genes. Genes relacionados à produção de RNA ribossomal, genes relacionados à produção de enzimas funcionais da própria célula, beleza? E além de proteínas para que exista o processo da respiração intracelular. Então, frisando mais uma vez, a respiração intracelular, utilizada para a produção de energia. E a herança mitocondrial materna, vê que lindo, meu querido e minha querida. Seu percentual mitocondrial celular é advindo do óvulo e não normalmente do espermatozoide. Um ou outro pode entrar, mas existem mecanismos genéticos no interior lá do óvulo durante o processo de fecundação que, mesmo que algumas mitocôndrias que já vêm sendo destruídas durante a movimentação do espermatozoide para promover a fecundação, mesmo alguma mitocôndria adentrando o agora óvulo, né, que ele é o ovócito secundário, torna-se óvulo durante o processo fecundativo, mesmo alguma entrando, genes específicos são ativados com a presença de mitocôndrias paternas no interior do óvulo, e estes genes possuem capacidade de, quando serem ativos, gerarem enzimas que destroem as mitocôndrias no interior do óvulo, ou seja, dando cargo à herança mitocondrial materna. Ou seja, nosso conteúdo mitocondrial é advindo do óvulo das nossas mães durante o processo de fecundação. E mesmo que alguma mitocôndria do pai adentre, elas normalmente são autodestruídas, processos gerados geneticamente por características de ativação genéticas do óvulo para que exista a destruição das mitocôndrias paternas, gerando então a herança mitocondrial materna. Dinâmica mitocondrial é um termo bem interessante, utilize para seu conhecimento em qualquer prova, essa aqui, ó, dinâmica mitocondrial, onde muitas mitocôndrias de vários formatos, tá? Que eu falei para vocês logo no início, ó, são formato de bastonetes, formatos de bolinhas, mais vesiculares ou vesículas em si, elas podem sofrer fragmentação ou união, a depender do tipo de célula para gerar mais ou menos ATP. A respiração intracelular ela pode ser menor, caso exista fragmentação, ou maior para terem mais mitocôndrias, ou união para existir mitocôndrias maiores com um aporte energético maior. Elas estão envolvidas também na beta-oxidação, aquele tipo de digestão, quebra de lipídios para a geração de energia e até mesmo frisem seu material. O lisossomo não é o único, não é a única organela, não é o único componente membranoso a atuar na apoptose. Também temos aí um trabalho maior mitocondrial, que é exigido geneticamente, por exemplo, que pode fazer com que extrapole o conteúdo energético de uma célula, ela venha a morrer. Ou seja, a apoptose também é um processo
gerado, desencadeado ou então finalizado por mitocôndrias. Coloquei aqui para que vocês possam saber que as mitocôndrias produzem ATP e calor. Coloquei aqui ó, a dupla membrana mitocondrial, beleza? Essa é a membrana externa, altamente permeável, e essa membrana interna que tem muito mais proteínas. Dentre elas, podemos perceber a ATP sintase, também chamada de F0 e F1 ATP sintase ou sintetase, quando há a terceira fase da respiração intracelular, que houver o fluxo de hidrogênio gerando energia potencial química. Há um gradiente de hidrogênio de H+ aqui, ó. Quando houver o refluxo de hidrogênio desse espaço intermembranar para a matriz mitocondrial, há, por exemplo, além da produção de calor, a produção de energia, ATP. Na maioria das células isso acontece. No nosso corpo, por exemplo, na maioria dos animais, a utilização deste refluxo de hidrogênio para a matriz gerando ATP. Porém, no tecido adiposo marrom, aquele multilocular, aquele vai possuir vários vacúolos com triglicerídeos. Vê que interessante. Principalmente de animais que hibernam. Ó que interessante. Geralmente até pode possuir este tipo de proteína, uma transmembrana, mas produz um outro tipo. Tem um outro tipo de proteína que é a termogenina, que ela fica encarregada de gerar calor ao invés de ATP. Então, essa termogenina é uma enzima, é uma proteína desacopladora. Ela utiliza o fluxo para a geração de calor e não de ATP. Ou seja, há muitas mitocôndrias, maioria, que chegam a produzir ATP, e outras mitocôndrias, a exemplo do tecido adiposo multilocular, o tecido adiposo marrom, principalmente de animais que hibernam, como o urso, por exemplo, ao invés de estar produzindo uma alta concentração de ATP, haverá uma boa produção de calor para aqueles meses que ele necessita quando ele está hibernando. Massa? Então, tudo que você precisa saber sobre mitocôndria está aí, mais do que o normal, porque esta organela possui DNA próprio, está dentro de uma teoria que já eu vou falar sobre ela. Massa? Uma outra organela que também tem DNA, as duas, essa outra organela está dentro de uma classificação. Vou falar do cloroplasto, mas antes disso, eles estão dentro das classificações dos plastos. Nós vamos encontrar em células eucariotas, por exemplo, algas e vegetal. Lembra que procarionte até pode fazer fotossíntese, mas ele não tem organela cloroplasto. Classificação dos plastos. Leucoplastos são aqueles incolores, não têm acúmulo de pigmento, geralmente são utilizados para armazenar substâncias orgânicas. Proteoplasto, acúmulo de proteína, oleoplasto, reserva de lipídio, amiloplasto de carboidrato. Mas decoreba, mas também utilizável em certos vegetais, certos tubérculos, vão se utilizar destas organelas para armazenamento de substâncias orgânicas. Dentre os cromoplastos, aqueles que são coloridos, que têm pigmentação de algum tipo de pigmento acessório ou diretamente ligado como principal, como a clorofila, na fotossíntese. Tem o xantoplasto, que é um tipo de cromoplasto que tem um pigmento acessório fotossintetizante amarelo, encontro lá em algumas algas. O eritroplasto, aquele pigmento vermelho, alga vermelha. Já cloroplasto, a depender do tipo de livro, do tipo de sequência que vocês estudam, o cloroplasto é um cromoplasto, ou ele tem uma outra classificação só para ele, visto que ele é uma organela importante para que exista a promoção da produção da fotossíntese. Ou seja, alguns autores colocam o cloroplasto como um cromoplasto, outros autores colocam o cloroplasto em uma classificação paralela, que ele é o principal, ela é a principal organela a efetuar o processo da fotossíntese. Aqui uma célula vegetal com núcleo, outras organelas, evidenciando bem o vacúolo central, que é um lisossomo, beleza? Além de atuar na regulação de água, também faz digestão intracelular, é um lisossomo versátil.
E aqui eu estou frisando, ó, os cloroplastos para que vocês entendam suas estruturas aqui descritas, tá? O cloroplasto também não é muito bonitinho, ele tem duas membranas, já apresenta ribossomos, clororibossomos, tem filamentos de RNA, possui capacidade de autoduplicação devido a estes processos de presença de RNA e DNA próprio. Vamos para suas estruturas, geralmente estudadas lá na fotossíntese, em outra aula, trabalho para vocês melhor. Temos aí a membrana externa, conhecida como membrana externa mesmo, a membrana interna que se conjuga formando essa moedinha chamada de tilacoide, beleza? É aqui onde existe a primeira fase da fotossíntese, tá? Tá vendo que eles são interligados, tá? Membrana, essa moedinha é tilacoide, vários tilacoides um sobre o outro formam o grano e a união desses granos formam a grana, beleza? E onde você está vendo aqui, esse local, ó, que aqui também tem estruturas gelatinosas, que é o espaço entre esses empilhamentos, é o estroma, onde ocorre a segunda fase da fotossíntese, que eu não vou falar agora, e sim lá em bioenergética, beleza? Algo interessante para todo mundo, e por favor, foque muito nesta teoria, a teoria endossimbiótica, ela vive caindo em vestibulares um pouco mais complexos, como os da Consultec. Deixa eu ler aqui com vocês, ó. Teoria endossimbiótica, ela leva em consideração que as mitocôndrias e cloroplastos surgiram aproximadamente no mesmo momento, a partir do englobamento de procariontes aeróbios heterótrofos, ou seja, para formar mitocôndria, e procariontes autótrofos para formar o cloroplasto. Vejamos aqui na figura, ó. Nós temos um ancestral procarionte. Esse ancestral procarionte, ele sofreu invaginação da sua membrana para formar, por exemplo, estruturas membranosas internas. Isso, então, faz com que exista o desenvolvimento das membranas internas para formar as organelas. Surgem as células eucariotas. Aí vê que interessante. Quando as células eucariotas começaram a fagocitar, olha aqui, ó, procariontes heterótrofos ancestrais, não eram chamados de mitocôndrias ainda. Quando começaram a fagocitar procariontes autótrofos, por exemplo, que realizavam fotossíntese antes, aqui não é cloroplasto, aqui não é mitocôndria. Quando começaram a fazer a fagocitose, que quando não mais destruíram, tanto esses procariontes autótrofos como esses procariontes heterótrofos que faziam respiração intracelular, quando elas não foram mais destruídas em seu interior, começaram a trocar relações benéficas mutualísticas. Por isso, a teoria endossimbiótica. Quando aqueles procariontes que fazem respiração intracelular não eram mais destruídos, agora foram chamados de mitocôndria, e quando aqueles procariontes que realizavam fotossíntese não eram mais digeridos, né, por estruturas membranosas aqui dentro, receberam o nome de cloroplasto. Lembrem-se, algumas provas de vestibular vão colocar que, como normalmente nas teorias de surgimento da vida, nas teorias de origem da vida, normalmente fotossíntese vem antes, cloroplasto surge primeiro. Não, não e não. Frise isso em teu material. Teoria endossimbiótica é o surgimento paralelo do que nós hoje chamamos de mitocôndrias e cloroplastos, organelas bimembranosas possuidoras de RNA e DNA próprio, que lhes dá a capacidade de autoduplicação. Meu querido e minha querida, para não ficar tão extenso, finalizamos a parte 2 dessa aula de organelas. Vá para a parte 3. Estou dividindo em 3 aulas para não ficar grande demais e você perder o foco, beleza? Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje. Muitíssimo obrigado!